Meu nome é Luciana, sou professora, sou engenheira de alimentos. Estou aqui para dar esse módulo para vocês de contaminante em alimentos, que começa dia 27/7, vai até o dia 2/8, 2 de agosto. E o objetivo de trabalho dessa semana, então, é a gente falar sobre os fundamentos de microbiologia de alimentos, os contaminantes físicos, químicos e microbiológicos que podem ter nos alimentos e que isso pode vir causar algum tipo de problema à saúde do consumidor desse alimento, né? Então, a aula 1 a gente vai chamar de Fundamentos de Microbiologia, onde a gente vai dar uma ideia para vocês do que vem a ser, então, esses micro-organismos que, de uma forma ou de outra, pode trazer benefícios e malefícios para a saúde do ser humano. E vamos, então, dar sequência, né, nesse curso de alimentação, de agente de alimentação escolar, que eu creio que vocês ou pretendem ser ou já são e estão fazendo o curso para melhorar cada vez mais, né, como profissionais. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre microbiologia, e aí nessa microbiologia a gente vai falar um pouco sobre a clássica definição do que é a microbiologia, que nada mais é do que a área definida como a ciência que se dedica, né, ao estudo de organismos que a gente não consegue enxergar a olho nu, e sim com a visualização dos microscópios, né? Então, a microbiologia que eu falei para vocês, que é o estudo, então, desses organismos que a gente não consegue ver a olho nu, e sim com a ajuda de microscópio, então estuda uma vasta e uma diversidade grande de grupos de organismos unicelulares e de dimensões reduzidas, né? Como, por exemplo, bactérias e fungos, que é o foco do nosso estudo. A gente não vai estudar vírus, a gente não vai falar sobre protozoários, porque aqui a gente vai focar mais também na engenharia, na microbiologia de alimentos, né? Que dentro da microbiologia existe essa linha de trabalho, essa linha de estudo, na verdade, que é a microbiologia de alimentos, que é a parte da microbiologia, então, que trata dos processos que os micro-organismos influenciam nas características dos produtos de consumo alimentício, humano ou animal. Então, a gente vai estudar isso por quê? Porque esses micro-organismos, eles podem ser agentes de deterioração dos alimentos e também podem ser agentes patogênicos que são transmitidos ao consumir esse alimento que tenha esses agentes patogênicos. Ou também esses micro-organismos podem ser, alguns deles são utilizados na produção de alguns alimentos. Então, a gente pode ter esses micro-organismos com essas várias funções, né? Deteriorando os alimentos, trazendo algum tipo de doença, que a patologia, no caso, esses micro-organismos patogênicos transmitem doenças ao ser humano quando ele consome os alimentos, né? Ou também pode ajudar na produção de alguns alimentos que nós vamos falar mais para frente para vocês. Mas para que vocês entendam um pouco melhor, a gente vai pincelar um pouco sobre a morfologia das bactérias, como que as bactérias são, como que é classificada as bactérias, quanto à forma, por exemplo, né? Então, a gente tem a classificação, isso é uma classificação universal. Uma delas é o coccus, eu vou mostrar nos próximos slides para vocês o desenho disso. Coccus, que é a forma esférica ou subesférica. Os bacilos, né, em forma de bastonete. Os vibriões, ou vibrião, né, que em forma de vírgula. O espirilo, que é uma forma de espiral. E a espiroqueta. Então, a gente tem esses formatos, essas formas. E esses bacilos e cocos também, juntos, eles formam colônias e são nomeadas essas colônias também. No
No caso, por exemplo, de diplococos, né, que são de forma esférica ou subesférica, agrupados em pares. O Streptococcus, que é uma forma de cadeia semelhante a um colar. E o Staphylococcus, que é uma forma desorganizada de. Então, nessa ilustração, como eu disse para vocês, que eu ia mais à frente mostrar, nós temos os cocos, né, os diplococos, o Streptococcus, os Staphylococcus e o desenho de cada um dessas bactérias que a gente vai estudar mais para frente. Na verdade, como é uma disciplina à distância, vocês vão ter apenas a ideia do que seriam essas bactérias, né? A gente não consegue fazer uma aula prática para levar vocês para um laboratório onde tenha microscópios, para vocês terem uma ideia melhor. Mas o mais importante nesse momento é que vocês entendam que essas bactérias, elas também se juntam, formam colônias e que elas estão presentes em alguns alimentos de forma positiva ou de forma negativa. E já falando um pouco então das bactérias, né, que elas têm já grande importância dentro da microbiologia de alimentos, a gente vai falar um pouco então da Aeromonas. Elas são bactérias de uma espécie anaeróbica, ou anaeróbia, na verdade, que elas não crescem, não precisam de oxigênio para se multiplicar, para crescer, mas são facultativas. Então, quer dizer que elas escolhem o ambiente onde elas estão e elas podem ou não crescer, né? E elas são de coloração gram-negativa, que é dentro da microbiologia básica, que eu vou passar para vocês depois um vídeo de apoio, quando a gente estuda a primeira microbiologia, que é a básica, né, que não está no escopo do nosso módulo, mas eu vou aqui fazer um adendo para vocês saberem o que é. Então, a coloração que a gente faz, às vezes, né, na maioria das vezes em algumas bactérias, para identificar se ela é de gram negativa ou gram positiva, isso separa as bactérias, né, justamente para que a gente consiga afunilar e ter uma ideia de qual bactéria seria, e com a coloração. Então, a gente, em laboratório, faz a coloração daquela amostra que foi coletada, por exemplo, de um alimento onde tem uma bactéria, e aí vai fazer essa coloração pingando um corante mesmo, com uma metodologia, que eu não vou entrar em detalhes agora, que nós vamos falar de algumas coisas mais pra frente, e isso pode ser que esteja relacionado. E aí, quando você pinga, faz essa retenção da cor roxa, quando ela é positiva, justamente por causa da parede celular dela, que tem um componente que é o peptidoglicano, né? Ele tem uma camada grossa na parede celular de peptidoglicano. E as que têm coloração negativa, coloração gram-negativa, elas ficam vermelhas. Então, são algumas classificações que eu não entrei nesse nível de detalhamento para explicar para vocês, mas essa é uma bactéria que tem essas características e elas são bastante encontradas em produtos refrigerados, principalmente carne, pescado e ovos. E ao lado vocês podem ver uma foto de um peixe que foi acometido por essa bactéria, que no caso é a bactéria Aeromona hidrófila, né, e causa a xeroftalmia no peixe. Então, para vocês terem uma noção do que essa bactéria pode causar. Aqui é uma outra espécie de bactéria, que é o Micrococcus, né? O próprio nome já fala que ele se apresenta em cocos, gram-negativo, que eu já expliquei para vocês no anterior o que queria dizer. E eles produzem colônias pigmentadas rosas, laranjas ou não, né? Então, essas são características dessa espécie de micrococo. Os micrococos têm essa característica. Algumas espécies são psicotrópicas, né, que crescem em temperaturas menores do que 7 graus,
e estão associadas à deterioração de produtos, principalmente de laticínios e de carnes processadas. E além disso, esse tipo de micro-organismo, ele tem um ambiente onde ele está mais propício, né? Que eu vou falar isso para vocês também lá no final sobre a parte de contaminantes, da onde vem, aonde esses e os outros micro-organismos podem contaminar os alimentos, né? Como que os alimentos podem ser contaminados, na verdade, né? E esse também é um micro-organismo que ele tem a capacidade de crescer em concentração de 5% de sal. Então, isso é importante, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma salmoura de queijo, ou quando você vai fazer um charque, você pode ter a presença desses micro-organismos. Agora, eu vou falar para vocês de outros micro-organismos também, que a gente tem que ter atenção, que são os micro-organismos que a gente fala que não trazem, alguns trazem benefícios, e esse é o caso, né? Que são os lactobacilos, que constituem as bactérias láticas, né? O Streptococcus, o Leuconostoc e o Pediococcus, que juntamente com o lactobacilos formam as bactérias láticas, que elas já têm efeito positivo, que não é o caso das anteriores que eu citei para vocês. Essas daqui, elas são células esféricas ou ovoides, não móveis, já são gram-positivas, e anaeróbio facultativo, né? E por que essa espécie é interessante? Justamente porque essas espécies, elas fazem parte já de espécies que estão dentro do processo produtivo de queijo, manteiga, leites fermentados. Então, a gente só vai conseguir obter esses produtos se essas bactérias estiverem presentes, porque elas vão fazer a fermentação e vão fazer o papel que elas foram desenvolvidas para fazer. Então, a gente já fala agora de bactérias que trazem benefícios para o ser humano. Além dessas daí, além de laticínios trazer benefícios, né, de serem bactérias láticas, elas também fazem parte da produção de vegetais fermentados, como picles, azeitonas, chucrutes. E, ao mesmo tempo, elas deterioram bebidas, no caso de cerveja, de vinho, principalmente a Pediococcus, ela faz isso na cerveja e no vinho. E em carnes e derivados, elas também podem provocar acidificação, esverdeamento, mexer na viscosidade, ela pode alterar a viscosidade do produto. E, se mal utilizado, pode azedar o leite, suco de fruta, trazer um sabor, um odor de manteiga e um azedamento também. Então, essas bactérias, quando a gente fala desses micro-organismos, eles são micro-organismos que podem ser utilizados pelo homem, pelo ser humano, de forma positiva, mas se não for bem conduzido, vai trazer bastante danos para a saúde humana, né? E, além disso, também pode ser indicação de contaminação fecal, né? A contagem de Streptococcus fecais, que é uma subespécie do Streptococcus, ela é utilizada, então, para indicar a contaminação de água e alimentos por material fecal. Porém, por serem resistentes, né, às condições adversas, mais do que o coliforme. E aí, então, esses Streptococcus fecais compreendem as espécies Faecalis, Faecium, Bovis e Equinus, né? Então, todas essas subespécies aí, essas espécies, na verdade, todas elas são indicativos de contaminação fecal. Então, tá vendo que às vezes o mesmo micro-organismo, dependendo da espécie, de como ele é manejado, pode trazer benefícios ou não. E falando também do gênero Lactobacillus, né, que eu citei anteriormente, eles são micro-organismos em bastonetes, gram-positivos, e podem ser móveis ou não. Eles possuem metabolismo de fermentação e podem ser homolátios,
ou heteroláticos, né? Homoláticos é que homolático é que no processo fermentativo ele tem como produto final apenas o ácido lático. Já como quando ele é heterolático, ele pode ter o ácido lático e outros produtos da fermentação. E eles também são importantes, lactobacilos, na produção de leite fermentados, queijo, na produção de ácido lático mesmo, na produção de vegetais fermentados e também lembrando que eles podem deteriorar alimentos e bebidas. Agora eu vou falar para vocês da Halobacterium e do Halococcus, que são bastonetes e gram-negativos aeróbios. Quando eu falei anaeróbio, que ele não precisava do oxigênio para o crescimento, e aeróbio é o que precisa do oxigênio para crescimento. Então, eles podem viver em ambientes com alta concentração de cloreto de sódio, tais como ambientes onde a gente tem salmouras, né? Lagos salgados, materiais salgados, por exemplo, o charque, ele pode estar presente. Então, a foto aí ao lado dá para que a gente tenha uma ideia da Halobacterium. E ela pode produzir a vermelhidão do charque, que a gente fala que é um defeito de um derivado cárneo. Aqui nessa foto da Acinetobacter, para a gente ter uma ideia de que são bastonetes gram-negativos aeróbios, e eles também provocam deterioração nos alimentos conservados pelo frio, principalmente carne, pescados não processados. Então, a gente tem essas bactérias, a Escherichia, que é a mais famosa, né, da família das Enterobacteriaceae. E tem essas outras bactérias, a Edwardiella, Citrobacter, Klebsiella, Serratia, Proteusea, Erwinia, onde a gente tem as características dela como em bastonetes, gram-negativas facultativas, e elas são móveis e que reduzem de nitrito para nitrato. A gente destaca essa família aí como indicador de contaminação fecal, principalmente a Escherichia, que é um indicador de contaminação fecal, Citrobacter, Enterobacter e a Klebsiella. E como deterioradores, bactérias que deterioram o proteus, que elas já se caracterizam por deteriorar produtos refrigerados de origem animal, carne, ovos, pescados e aves. A Serratia que produz um pigmento rosa e vermelho insolúvel em água, e ela está na deterioração de pães, carnes, ovos e pescados. E a Erwinia, que ela está, na verdade, ela acomete mais vegetais, frutas e hortaliças, né? Faz a deterioração e produz pigmentos amarelos que são insolúveis em água e de natureza de carotenoide. E aí, falando então agora um pouco das pseudomonas, né, que são bactérias de extrema importância dentro da microbiologia de alimentos. São bactérias importantes que eu digo porque a gente precisa entender o mecanismo delas, né, de crescimento, porque elas são deterioradoras também de pescados, aves e seus derivados, carnes e seus derivados, leite e seus derivados, e elas criam uma limosidade superficial e um odor desagradável devido à atividade da quebra de proteína e quebra de lipídios, que ela tem esse mecanismo de quebra de proteína e de lipídio para se multiplicar. E voltando a falar das características delas, são bastonetes gram-negativos, né, aeróbios móveis. E muitas das espécies delas são psicrófilas, né, que eu não coloquei aí porque isso entra dentro da microbiologia básica, que eu vou passar um link de uma aula para vocês, vou deixar um link como material de apoio para vocês estudarem um pouco mais sobre microbiologia básica. E aí lá, provavelmente, vocês vão ver que a faixa de crescimento das bactérias psicrófilas
e se encontram então de 0 a 15 graus, né? Que a gente tem que tomar cuidado com o armazenamento desses alimentos, né? De 0 a 15 graus, porque mesmo estando armazenados de 0 a 15 graus, elas podem crescer, as pseudomonas, né? E aproveitando que eu falei um pouco sobre essas faixas de crescimento, eu acho que vale a pena já contribuir com vocês e lembrar, né, que a gente tem as psicrófilas, a gente tem as mesófilas, que elas crescem numa faixa média de 20 a 40 graus. As termófilas, que elas crescem de 44 a 55 graus. E eu já tinha citado anteriormente para vocês as psicotróficas, que são aquelas que podem se multiplicar em baixas temperaturas, né, abaixo de 7 graus. Só para aproveitar o momento. E a gente tem a Sectobacter, né, que é um gênero que compõe o grupo das bactérias acéticas, porque produzem ácido acético a partir do etanol, então são bactérias bastonetes, gram-negativos e aeróbios. E eu não vou falar o que são os bastonetes, que vocês podem depois voltar nos slides. Os gram-negativos eu já expliquei também, por causa da coloração da parede, né? Quando é negativo é porque não tem a parede grossa, celular mais grossa, com peptidoglicano que retém essa coloração. E aeróbio é porque ele precisa do oxigênio para crescer. Então, essa espécie, né, desse gênero aí, ela é uma das mais importantes para a produção de vinagre e também, ao mesmo tempo, se não for bem trabalhada, manejada, a gente vai ter a deterioração de bebidas e também do próprio vinagre. Vou falar um pouco então da Flavobacterium, que são bacilos imóveis, produtores de pigmentos carotenoides na cor amarelo ou vermelho. E a cor desse pigmento vai depender da temperatura em que ela vai estar se desenvolvendo e o substrato que ela vai estar consumindo para crescer. E a temperatura melhor de crescimento dela é abaixo de 30 graus e está envolvido na deterioração de vegetais frescos, congelados, pescados, carnes e derivados. Importante falar nisso, é uma bactéria que tem uma amplitude de atuação em vegetais e produtos de origem animal também. E a Ceratiae, que são bacilos imóveis, que a gente destaca duas espécies dela, que é a Marcensis, que produz um pigmento vermelho, e a Liquefaciens, que ela é responsável pela deterioração de vegetais e carnes refrigeradas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os fungos, né? Eu disse para vocês que eu citarei sobre as bactérias e os fungos, que é o que a gente vai mais focar dentro da microbiologia, fundamentos da microbiologia, né, de alimentos. Então, os fungos são organismos já, alguns, ou a maioria, na verdade, vistos a olho nu, sem a necessidade de microscópio. A gente tem como características, eles são eucarióticos, né, que são organismos que a gente tem um núcleo e uma estrutura mais complexa. São heterotróficos, quer dizer que eles não produzem o próprio alimento, e são multicelulares, né? Eles são bastante encontrados em superfície de alimentos, formando colônias com aspecto de algodão e bastante colorido. E também são os mais conhecidos como os bolores, cogumelos e leveduras. Quando a gente fala de estrutura, então, de fungo, eles são constituídos por filamentos microscópicos ramificados, as hifas, e essas hifas constituem os micelos. Os principais bolores, então, encontrados em alimentos, a gente encontra Saccharomyces cerevisiae, que são células vegetativas, que vocês podem ver na figura A, embrotamento em esporos. Aí já é outro tipo de Saccharomyces, Ludwigii. Outro tipo de bolor que a gente tem, que é o Geotrichum, Candidum e a Pichia.
Além dele, a gente tem a alternária, que produz hifas, que aí vocês podem ver acometida em uma folha de vegetal, folha de uva. Produziu hifas septadas, né, que se reproduzem assexuadamente. Então, é um bolor mais comum em tomate, pimentão, maçã, frutas cítricas, que causa escurecimento dos tecidos. Outro tipo, né, de fungo são os aspergilos, que produzem hifas, como eu já tinha explicado para vocês, que são filamentos, e possui mais de 100 espécies, o aspergilo possui mais de 100 espécies, essa família possui, né, das quais umas são utilizadas na produção de alimentos e outras são deterioradoras, e uma delas encontram-se em alguns alimentos, produzindo micotoxinas. No caso de Aspergillus niger, que é comum demais produzir hifas na casca da cebola. Cria aquela poeirinha preta em cima da cebola. E tem também o Aureobasidium, quase que não sai. Produz manchas pretas em camarões e carne, mas também em frutos e hortaliças. Outra família de fungo é a família do Botrytis, que é uma espécie mais comum dentro dessa família, que é a Cinereia, que causa a podridão cinza em maçã, pera, morango e frutas cítricas. Então, ela é a mais comum, é a cepa mais comum desse fungo aí, é a Cinereia. E tem o Cladosporium, Fusarium, Geotrichum e Amonilha, que são comuns em frutas e hortaliças, são fungos deterioradores de frutas e hortaliças. Tem o mucor, que multiplica-se por brotamento ou através de micelos, que eu já expliquei para vocês, que são os filamentos. E também acometem bastante vegetais e frutas e algumas espécies de queijos e alimentos fermentados orientais, que aí já na verdade já é utilizado de uma forma controlada. E o penicillium também, que utilizado de forma controlada, faz-se aplicação deste fungo na produção de queijos, pães e também alguns bolos. E eu vou falar agora também um pouquinho das leveduras, né? As leveduras têm, então, em sua maioria, grande tolerância a alimentos de baixa atividade de água, que eu não sei se vocês sabem o que é atividade de água, que é a quantidade de água presente no alimento, podendo crescer em produtos com elevada concentração de açúcar e sal. Então, a levedura pode crescer mesmo em produtos com baixa quantidade de água e alta concentração de açúcar e sal, no caso de doces, de produtos salgados, como o bacon, como o charque. E participam também, como as leveduras são deterioradoras de frutas, refrigerantes, sucos, produtos lácteos, maionese e vinhos. E algumas leveduras, por exemplo, a Saccharomyces, já são bastante utilizadas dentro da tecnologia de alimentos para produzir pães, álcool, bebidas alcoólicas. E outros gêneros também frequentemente em alimentos, que a gente encontra em alimentos, são a Pichia, Saccharomyces, Zygossaccharomyces e a Rhodotorula. Então, gente, de fungos e bactérias, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Agora eu vou falar um pouquinho de quais são as vias de contaminação dos alimentos por estes micro-organismos aí que a gente comentou. E pelos fungos, né? Pelos fungos e bactérias.
Então, as vias de contaminação são principalmente matéria-prima. Quando a gente fala de vias de contaminação, a gente está falando, por exemplo, dentro de uma cozinha, dentro de uma indústria, dentro de um restaurante, dentro da cozinha de um restaurante, dentro da cozinha da nossa casa. Então, as fontes de contaminação dos alimentos, como eu já tinha citado para vocês, as fontes química, física e microbiológica, são essas que eu vou falar para vocês agora. Principalmente, a matéria-prima já pode vir contaminada, ingredientes podem vir contaminados, embalagens podem vir contaminados, insumos podem vir contaminados. Eu tô falando amplamente, que eu quero que vocês pensem que não é só na cozinha que isso pode acontecer, é dentro das indústrias, é dentro de restaurante, em casa, né? Então, o solo e a água pode trazer contaminação. Então, alguns vegetais que já vêm mal higienizados do campo ou são mal higienizados dentro da cozinha ou dentro da indústria, pode trazer esses micro-organismos aí, esses fungos e essas bactérias. Também algumas plantas podem trazer esse tipo de contaminação. Utensílios mal higienizados ou utensílios que não tiveram produtos químicos retirados de forma correta, não foram enxaguados de forma correta, aí eu já cito a contaminação química também para vocês. Trato intestinal do homem, né? O manipulador de alimento pode trazer contaminação, ração pode trazer contaminação, pele de animais, ar, pó. Então, só para dar uma ilustrada, o ser humano como um todo, ele tem todas essas secreções, todas essas fontes de contaminação que podem, então, trazer qualquer tipo desses micro-organismos, né, para os alimentos. Então, por isso que tem um outro módulo, né, que existe ferramentas da qualidade, que o professor Vitor já deve ter começado com vocês, e ele vai falar de um pouco disso também. Nós vamos falar um pouco da mesma coisa, porque uma coisa está interligada à outra. Quando você tem padrões pré-estabelecidos, que ele vai estar falando sobre isso, para que essas matérias-primas cheguem, quando você exige do colaborador, exige do manipulador de alimento, higiene, porque olha esse slide aí, porque a gente vê que as fontes de contaminação, intestino, a cabeça, o cabelo, né, pelo, mão, saliva, né, cheio de micro-organismos que pode contaminar os alimentos. Existe padrões para você se paramentar dentro de uma cozinha, né, usando a máscara hoje, que agora a gente usa para quanto é lado, luva, avental, utensílios bem higienizados. Isso tudo é para que a gente elimine qualquer foco de possível contaminação por bactérias e fungos. Então, a gente pode também, por exemplo, eu lavei as vasilhas, né, todos os utensílios lá hoje, eu amanhã chego e não faço a higienização. A gente não sabe se passou uma praga, se passou um rato, uma barata. A gente não sabe como que está o armazenamento e o acondicionamento disso. Então, são fontes de contaminação que a gente tem que cuidar, bloquear qualquer tipo de micro-organismo que eu citei para vocês aí na frente, ali atrás, né, que eu falei para vocês. Gente, então o que eu tinha para falar para vocês era isso. Muito obrigada. Agradeço a atenção aí de quem está se dedicando ao curso, e qualquer dúvida nós estamos no fórum de dúvidas, né, junto com os tutores. E eu vou marcar também um horário, um dia, para que vocês tirem as dúvidas, tá? Muito obrigada, um abraço.